Ela segurava o filho recém-nascido, mas o bilionário levou a amante e pediu o divórcio. Ela tinha acabado de sair do hospital. Ainda sentia dores, ainda tremia, mas ele não esperou nem um dia. Entrou com outra mulher e destruiu tudo na frente de todos. Assine aqui. Rafael jogou os papéis na mesa de centro. O envelope bateu no vidro com um som seco. Camila apertou o bebê contra o peito. Suas mãos tremiam. O quê? Divórcio. Meu advogado preparou tudo. A sala congelou. 3 empregadas pararam no corredor. Uma delas cobriu a boca. Ao lado dele, Lívia sorriu. Cabelo impecável, vestido justo, mão no braço dele como se fosse dona. Rafael, eu acabei de chegar do hospital. Eu sei, por isso vim resolver logo. O bebê chorou. Um choro agudo que cortou o silêncio. Camila tentou se levantar do sofá. As pernas falharam. Ela caiu de volta segurando o filho com força. Você não pode fazer isso. Já fiz. Lívia deu um passo à frente. Olhou para Camila de cima a baixo. Parou nos pontos de sangue ainda visíveis na blusa dela. Querido, a gente devia ir. Temos jantar às 8. Rafael acenou com a cabeça. Nem olhou para o filho. A governanta mais velha, Dona Glória, apertou o avental entre os dedos. Queria falar, não conseguiu. Camila respirou fundo. Sentiu uma pontada aguda no abdômen. A cesárea ainda ardia. Seu filho está aqui. Meu advogado vai cuidar disso também. Ele virou as costas. Lívia o seguiu, bamboleando nos saltos. Rafael parou na porta. Virou o rosto de lado, sem encará-la. Você tem uma semana para sair da casa. Leve só o que é seu. O resto fica. Camila levantou os olhos. Encontrou os dele por um segundo. Vazios, frios. E o bebê? Meu filho fica comigo. Você não tem condições. Ele bateu a porta. O som ecoou pela mansão inteira. Camila olhou para o envelope, para as assinaturas já prontas, para a linha pontilhada esperando a dela. Dona Glória correu até ela, segurou seu ombro. Meu Deus, menina. Camila não chorou. Ainda não. Olhou para o filho adormecido em seus braços. Depois, para a porta fechada. Rafael agarrou as malas que Lívia já tinha deixado prontas no hall. Empurrou Camila com o ombro ao passar. Semana que vem, meus advogados vêm buscar documentos. Facilite, ou você perde tudo. Ela segurou a beirada do berço portátil. As unhas afundaram no tecido. Como um pai consegue abandonar o próprio filho antes mesmo de completar uma semana de vida? Se inscreva agora e ative o sininho para não perder histórias que vão te emocionar e inspirar. Somos uma comunidade que acredita em justiça. Você faz parte disso. Camila não nasceu naquele mundo de mansões e motoristas particulares. Cresceu em um apartamento de 2 quartos na zona norte de São Paulo. Filha de professora e mecânico. Nada lhe foi dado de graça. Tudo foi conquistado com sacrifício. Ela sempre foi a menina estudiosa, a que ficava até tarde na biblioteca, a que abria mão de festas para passar em vestibular de universidade pública. Sonhava em ser advogada. Queria defender os mais fracos, aqueles que não tinham voz. No 3º ano de Direito, conheceu Rafael em um evento beneficente da faculdade. Ele era palestrante convidado, jovem empresário, herdeiro de um império de construção civil. Todos os olhos estavam nele, mas os dele pararam nela. Camila estava servindo água para os convidados. Ajudava a pagar a faculdade. Não tinha vergonha disso. Rafael se aproximou. Perguntou o nome dela. Pediu o telefone. Ela achou que era brincadeira. Homens como ele não olhavam para garotas como ela. Mas ele ligou. Marcou um café, depois um jantar. Em 3 meses estavam namorando. Em 6, ela conheceu a família. A mãe de Rafael, Beatriz, nunca a aceitou. Olhava Camila como se fosse uma intrusa, uma garota pobre tentando se aproveitar do filho. Nos jantares de família, servia vinho caro para as outras mulheres. Para Camila, oferecia suco, um recado claro. Você não pertence aqui. Mesmo assim, Camila insistiu.
porque amava Rafael, ou porque acreditava que ele a amava. Quando se casaram, ela largou a faculdade. Rafael pediu, disse que não precisava trabalhar, que ele cuidaria de tudo. Ela hesitou, mas aceitou. Afinal, não era isso que significava confiança? Os primeiros anos foram difíceis. Camila tentava se encaixar. Frequentava os eventos sociais. Sorria para as amigas de Beatriz, que faziam comentários sobre suas roupas simples, sobre seu sotaque que denunciava origem humilde, sobre o fato de não saber qual garfo usar em jantares de gala. Rafael nunca a defendeu. Ficava calado, às vezes até ria junto. Ela engolia a humilhação. Pensava, é só uma fase. Ele me ama. Vai melhorar. Aos poucos, Camila se apagou. Parou de dar opinião. Parou de sonhar. Vivia para agradar. Para ser a esposa perfeita que todos esperavam. Mas nunca era suficiente. Dormia sozinha na maioria das noites. Rafael sempre tinha reuniões, viagens, compromissos. Ela jantava com os empregados. Conversava mais com Dona Glória do que com o próprio marido. A solidão doía, mas Camila não reclamava, tinha medo. Medo de que, se exigisse atenção, ele simplesmente fosse embora. E então o quê? Ela havia abandonado tudo, não tinha mais carreira, não tinha independência. Tinha apenas aquela casa gelada e um marido ausente. Quando descobriu a gravidez, achou que tudo mudaria. Rafael ficou em silêncio quando ela contou. Depois acenou com a cabeça. Ótimo, foi tudo o que disse. Camila passou a gravidez inteira sozinha. Enjoos, dores, consultas médicas. Ele nunca foi junto, sempre ocupado demais. Ela montou o quarto do bebê sozinha. Escolheu o nome sozinha, imaginou o futuro sozinha, mas ainda tinha esperança, porque mães sempre têm esperança. Ela acreditava que quando o bebê nascesse, Rafael se transformaria, viraria o pai amoroso, o marido presente, a família que ela tanto desejava. Segurou essa esperança até o último segundo, até a porta da mansão se abrir e Rafael entrar, não com flores, não com carinho, mas com outra mulher e papéis de divórcio. Naquele momento, segurando o filho no colo, Camila entendeu. Ela tinha sido enganada, usada, descartada. E agora, sem forças, sem dinheiro, sem ninguém, precisaria encontrar uma forma de sobreviver. Camila sempre quis apenas uma coisa. Não era a mansão, não eram as joias, não eram os carros importados ou as viagens para Dubai. Era algo muito mais simples, muito mais profundo. Ela queria uma família de verdade. Queria acordar de manhã e ver Rafael ao lado dela. Queria café da manhã juntos. Conversas bobas sobre o dia. Mãos entrelaçadas enquanto assistiam televisão. Queria que ele olhasse para ela como olhava no começo. Com desejo, com interesse, com amor. Durante a gravidez, esse sonho cresceu junto com a barriga. Camila passava horas imaginando o futuro. Rafael ensinando o filho a andar, segurando a mãozinha pequena, correndo atrás dele no jardim, rindo daquele jeito solto que ela não via há anos. Imaginava aniversários, a casa cheia de balões coloridos, Rafael com o filho no colo, soprando velhinhas juntos, ela tirando fotos, guardando memórias, construindo uma história que valia a pena contar. Imaginava viagens em família, praia, montanha, parques de diversão, Rafael carregando o bebê nas costas, ela ao lado, sorrindo, finalmente pertencendo, finalmente sendo vista, finalmente tendo o que sempre desejou. Não ser invisível, porque era isso que Camila se tornara, invisível, na própria casa, no próprio casamento. Rafael passava por ela como se fosse um móvel, algo que estava ali, que sempre estaria ali, que não merecia atenção. Ela queria mudar isso, transformar aquela mansão fria em um lar de verdade, encher os cômodos vazios com risadas de criança, com bagunça, com vida. Queria que Rafael olhasse ao redor e percebesse: isso aqui é nossa família, isso aqui importa.
Sentada no quarto do bebê, ainda grávida de 7 meses, Camila acariciava a barriga. Conversava baixinho, fazia promessas. Você vai ter um pai presente, vai ter uma família unida, não vai crescer sozinho como eu cresci, não vai sentir falta de nada, principalmente de amor. Ela montou o berço sozinha, colou adesivos de estrelas na parede, organizou as roupinhas por cor, cada peça lavada com cuidado, cada detalhe pensado com carinho, porque aquele quarto representava tudo que ela nunca teve, tudo que queria dar ao filho. Mais do que isso, Camila queria ser respeitada, não como a esposa troféu, não como a menina pobre que deu sorte, mas como parceira, como mãe, como mulher que merecia dignidade. Queria que as amigas de Beatriz parassem de rir dela pelas costas. Queria que os sócios de Rafael a cumprimentassem nos eventos. Queria que seu marido a defendesse quando alguém a diminuísse. Uma única vez que fosse. Sonhava com o dia em que Rafael chegasse do trabalho e perguntasse: como foi seu dia? E realmente quisesse saber. E realmente ouvisse a resposta. E realmente se importasse. O bebê seria a ponte. Camila tinha certeza. Ele uniria o que estava quebrado. Derreteria o gelo entre ela e Rafael. Traria de volta o homem que um dia a convidou para um café. O homem que sorria, que a fazia rir, que a fazia sentir especial. Nas últimas semanas de gravidez, Camila preparou tudo. Comprou roupas novas, arrumou o cabelo. Queria estar bonita quando Rafael a visse com o bebê no colo. Queria que ele olhasse para ela e pensasse: essa é minha família, essa é minha mulher. Eu tenho sorte. Ela ensaiou o momento 1000 vezes na cabeça. Rafael entraria no quarto da maternidade, veria o filho pela primeira vez, lágrimas nos olhos, emoção. Ele se aproximaria dela, seguraria sua mão, diria: você é incrível. Obrigado por me dar isso. Camila se agarrava a essa imagem, porque precisava, porque sem ela não haveria motivo para continuar naquele casamento. Sem ela, tudo seria vazio, sem sentido, sem esperança. O desejo dela não era grandioso, não era impossível, era humano, simples, justo, ser amada, ser vista, ser parte de uma família de verdade. Ter um marido que chegasse em casa e quisesse ficar, que brincasse com o filho, que a beijasse na testa enquanto ela cozinhava, que dissesse eu te amo e realmente sentisse. Camila queria que a mansão gelada virasse um lar aquecido, que os corredores silenciosos ecoassem com passos apressados de criança, que a mesa enorme da sala de jantar finalmente servisse para algo, jantares em família, conversas, risadas, memórias. Ela imaginava Rafael lendo histórias para o filho antes de dormir, fazendo vozes engraçadas, o bebê rindo, ela na porta, observando, coração cheio, finalmente completa, finalmente em paz. Esse era o sonho. Essa era a esperança que a mantinha acordada nas noites solitárias, que a fazia suportar os comentários maldosos de Beatriz, que a fazia engolir a humilhação nos eventos sociais, que a fazia fingir que estava tudo bem quando nada estava. Em uma semana, o bebê nasceria e tudo mudaria. Tinha que mudar. Porque Camila havia investido tudo naquele sonho, sua juventude, sua carreira, sua dignidade, tudo. Mas no fundo, em um canto escuro da mente que ela se recusava a visitar, uma voz sussurrava, uma voz que ela ignorava, uma voz que dizia: e se Rafael nunca quis essa família? E se, para ele, o bebê não significa nada? Os sinais começaram meses antes do parto, pequenos, quase imperceptíveis, mas estavam lá. Rafael passou a sair mais cedo, voltar mais tarde. Às vezes nem voltava. Mandava mensagem, reunião se estendeu, durmo no hotel. Camila aceitava. Afinal, ele era um empresário ocupado. Era normal, não era? Mas então vieram as mensagens no celular dele. Notificações que acendiam a tela de madrugada. Camila não olhava.
Não queria ser aquela esposa, desconfiada, ciumenta, paranoica. Até que uma noite o telefone tocou, 3 da manhã. Rafael estava no banheiro. Camila viu o nome na tela. Lívia, coração, emoji de coração ao lado do nome. Ela congelou, olhou para a porta do banheiro, fechada, água correndo. Pegou o celular, mãos tremendo, desbloqueou. Conhecia a senha, ele nunca mudara. As mensagens estavam ali, centenas delas. Fotos, áudios, conversas que cortaram como facas. Já contou para ela? Ainda não. Preciso de tempo. Quanto tempo? Estou cansada de ser escondida. Depois que o bebê nascer, prometo. Camila largou o telefone. Correu para o banheiro. Vomitou. Não sabia se era enjoo da gravidez ou nojo da verdade. Rafael saiu do chuveiro, viu o celular na cama, viu o rosto dela, entendeu tudo. Não é o que você está pensando. Não. Lívia é uma amiga, só isso. Amiga com coração no nome? Ele não respondeu. Pegou o celular, saiu do quarto, bateu a porta. Camila ficou ali, sentada na cama, mãos na barriga, sentindo o bebê chutar. Lágrimas escorrendo, mas não podia chorar alto, não podia fazer escândalo, porque se fizesse, ele iria embora, e ela não tinha para onde ir. Tentou conversar no dia seguinte, tentou salvar o casamento, propôs terapia de casal. Rafael riu. Terapia? Você está grávida e paranoica. É hormônio. Vai passar. Ela insistiu. Marcou sessões. Pagou do próprio bolso, do pouco dinheiro que ainda tinha guardado. Rafael não apareceu, nem na primeira, nem na segunda. Na terceira, a terapeuta perguntou: seu marido sabe que vocês têm hora marcada? Camila não soube o que responder. As viagens aumentaram. Miami, Londres, Paris. Sempre sozinho, sempre negócios. Camila pedia para ir junto. Grávida não viaja, ele respondia. Mas ela sabia que Lívia estava indo, sabia pelos posts nas redes sociais, mesmos lugares, mesmas datas, mesmos hotéis. Beatriz sabia também e aprovava. Camila percebeu quando a sogra mencionou Lívia no jantar de domingo. Rafael me contou que Lívia está ajudando com o projeto novo. Que moça talentosa, bonita, bem educada, de boa família. Cada palavra era uma alfinetada, um recado claro: você não serve. Lívia serve. Os empregados mudaram o tratamento. Dona Glória ainda era gentil, mas os outros, os mais novos, já tratavam Camila como temporária, como alguém que logo seria substituída. O mordomo começou a perguntar: a senhora quer que eu sirva o jantar ou vai esperar o senhor Rafael? Como se Camila não fosse mais a dona da casa. Rafael cortou os cartões dela. Disse que precisava organizar as finanças. Camila ficou sem dinheiro, sem autonomia, sem saída. Tentou ligar para a mãe, pedir ajuda. Mas o que diria? Mãe, meu casamento acabou, estou grávida, não tenho dinheiro, não tenho para onde ir. Seria admitir que a mãe sempre teve razão, que aquele casamento era erro desde o início. As dores começaram cedo. 7º mês, contrações falsas. Camila foi para o hospital sozinha, chamou Uber. Rafael estava em reunião, não podia sair. Passou a noite no hospital, sozinha, ouvindo outras grávidas com maridos ao lado, com mães, com famílias inteiras. Ela tinha apenas enfermeiras que trocavam de turno e esqueciam seu nome. Quando voltou para casa, Rafael nem perguntou como ela estava. Apenas: o médico disse alguma coisa importante? Camila entendeu. Ele não se importava com ela, apenas com o bebê, com o herdeiro. Os últimos dias de gravidez foram um inferno. Camila mal conseguia andar. Inchaço, dor nas costas, pressão alta. Precisava de ajuda para tudo. Rafael não ajudava. Dona Glória ajudava. As outras empregadas fingiam não ver. No dia do parto, Camila estava sozinha quando a bolsa estourou. 3 da tarde. Rafael em almoço de negócios. Não atendia o telefone.
Dona Glória chamou a ambulância, segurou a mão de Camila. Vai dar tudo certo, minha filha, vai dar tudo certo. Mas não daria. Camila sabia, sentia. Enquanto era levada para o hospital, uma certeza crescia dentro dela, mais forte que as contrações, mais dolorosa que o parto que estava por vir. Rafael não a amava, nunca a amou. E quando aquele bebê nascesse, ele tomaria tudo, o filho, a casa, a vida dela, e não deixaria nada. Camila passou 3 dias no hospital. Cesárea, recuperação lenta, dores que não passavam nem com morfina, mas nada disso importava quando segurava o bebê. Seu filho, pequeno, perfeito, finalmente ali. Rafael não visitou, nem no primeiro dia, nem no segundo. No terceiro, mandou flores. Um buquê caro, cartão com 2 palavras. Parabéns, Rafael. As enfermeiras perguntavam pelo pai. Camila mentia. Está viajando, trabalho. Elas olhavam com pena. Sabiam que era mentira, sempre sabiam. Dona Glória foi a única que apareceu. Levou frutas, segurou o bebê com carinho, chorou de emoção. Que bênção, minha filha, que bênção. Na alta médica, Camila esperava Rafael na porta. Ele não veio. Mandou o motorista. Camila entrou no carro com o bebê no colo. Corpo doendo, pontos repuxando. Mas o coração estava cheio de esperança, porque quando chegasse em casa, tudo mudaria. Rafael veria o filho, se apaixonaria, viraria o pai que ela tanto sonhava. O carro parou na entrada da mansão. Camila desceu devagar, cada movimento uma agonia. Segurou o bebê contra o peito, subiu os degraus, empurrou a porta. A sala estava vazia, silenciosa. Nenhum balão, nenhuma faixa de boas-vindas, nenhum sinal de que alguém estava esperando. Camila sentiu o primeiro aperto no peito, mas ignorou. Ele deve estar no escritório, trabalhando. Vai descer quando souber que cheguei. Dona Glória apareceu correndo. Pegou a bolsa de Camila, ajudou com o bebê. Deixa eu levar para o quarto, querida. Você precisa descansar. Cadê o Rafael? Dona Glória desviou o olhar. Ele saiu. Saiu? Eu avisei que chegaria agora. A governanta não respondeu, apenas segurou o braço de Camila. Ajudou a subir as escadas. Camila deitou na cama, corpo exausto, mente confusa. Pegou o celular, ligou para Rafael. Caixa postal. Ligou de novo. Caixa postal. Mandou mensagem. Cheguei. Cadê você? Nada. 1 hora se passou. 2, 3. O bebê acordou chorando. Camila amamentou. Cada movimento dos braços doía. Os pontos pareciam rasgar. Mas ela aguentou, porque isso era ser mãe, aguentar. 6 da tarde. Camila ouviu a porta principal abrir. Vozes, risadas. Ela se levantou. Colocou o bebê no berço. Desceu as escadas devagar. Segurou no corrimão para não cair. Rafael estava no hall, não sozinho. Ao lado dele, uma mulher, alta, magra, cabelo liso caindo perfeitamente nos ombros, vestido que custava mais que um carro, maquiagem impecável. Mão no braço de Rafael como se tivesse todo o direito de estar ali. Camila parou no meio da escada, coração disparado. Rafael, ele olhou para cima, sem surpresa, sem culpa, apenas cansaço. Como se Camila fosse um problema que ele precisava resolver. Oi, Camila, já voltou. Eu avisei que chegaria hoje. Pois é. Lívia, a mulher ao lado dele, sorriu. Um sorriso afiado. Perigoso. Então essa é a Camila. Rafael falou tanto de você. Camila desceu o resto da escada, pernas tremendo, pontos da cesárea puxando com cada passo. Quem é você? Lívia, prazer. Estendeu a mão. Camila não apertou, apenas olhou. De Lívia para Rafael, de Rafael para Lívia, de volta para Rafael. O que está acontecendo aqui? Rafael suspirou. Tirou o paletó, jogou no sofá, como se estivesse em casa, como se Lívia fosse bem-vinda, como se Camila fosse a intrusa. Senta, Camila, preciso falar com você. Estou em pé há 3 minutos e já dói. Fala logo. Ele pegou um envelope da pasta, grosso, oficial, colocou na mesa de centro.
Divórcio. Meu advogado preparou tudo. Só precisa da sua assinatura. As palavras não fizeram sentido imediatamente. Camila olhou para o envelope, para Rafael, para Lívia, que observava tudo com satisfação mal disfarçada. Divórcio? Sim, Rafael. Eu acabei de ter nosso filho. Eu sei. Por isso vim resolver isso agora. Melhor fazer logo. Evitar mais sofrimento. Camila sentiu as pernas falharem. Segurou na lateral do sofá. Sentou devagar. Cada movimento uma tortura física. Você está falando sério? Totalmente. Lívia deu um passo à frente. Olhou Camila de cima a baixo. Parou nos pontos de sangue na blusa, na barriga ainda inchada, no cabelo sem lavar há 3 dias. Coitada, deve estar exausta. Parto é tão difícil, né? A voz saiu doce, venenosa. Cada palavra uma facada. Camila ignorou Lívia. Olhou direto para Rafael. Nosso filho tem 4 dias de vida. E você está pedindo divórcio? Agora? Não tem hora certa para essas coisas, Camila. Quanto antes, melhor. Você é pai. Sei disso. Meu advogado já está preparando o acordo de guarda. Vou ter a guarda principal. Você pode visitar nos finais de semana alternados. As palavras caíram como pedras, cada uma mais pesada que a anterior. Você não pode fazer isso. Já fiz. Só preciso que você assine. Dona Glória apareceu na porta da cozinha. Viu a cena. Cobriu a boca com a mão. 2 empregadas mais novas estavam atrás dela, olhos arregalados, chocadas. Lívia percebeu a plateia. Sorriu mais. Passou a mão no cabelo. Virou para as empregadas. Vocês podem trazer água com gás? E limão. Obrigada. Como se fosse a dona da casa. Como se tivesse autoridade. Como se Camila já tivesse sido apagada. Rafael pegou o envelope. Abriu. Tirou os papéis. Folhas e folhas de termos legais. Apontou para uma linha pontilhada no final. Assina aqui. Camila olhou para os papéis. Depois para ele. Não conseguia acreditar. Aquele era o homem que um dia a pediu em casamento, que prometeu amor eterno, que disse que ela era tudo para ele. Por quê? Por que o quê? Por que você está fazendo isso? Rafael guardou os papéis de volta no envelope. Olhou para ela com frieza, como se estivesse explicando algo óbvio. Porque o casamento acabou, Camila. Acabou faz tempo, você só não quis ver. Acabou quando? Não sei. Talvez nunca começou de verdade. As palavras queimaram. Mais que os pontos, mais que as dores do parto, mais que qualquer dor física. Você está dizendo que nunca me amou. Eu me casei com você porque era novo. Porque minha mãe estava me pressionando para casar. Porque você estava ali, disponível, apaixonada, fácil. Lívia soltou uma risadinha, curta, maldosa. Camila sentiu o rosto queimar. Então por que o filho? Herdeiro, eu precisava de um filho. Você serviu para isso. Serviu. A palavra ecoou. Camila serviu. Como um objeto, uma ferramenta. Algo útil que cumpriu sua função e agora podia ser descartado. E ela? Camila apontou para Lívia, que sorriu, que chegou mais perto de Rafael, que entrelaçou o braço no dele. Lívia é diferente. Ela me entende. Vem da mesma classe social. Fala a mesma língua. Não é... Bem, ele parou. Procurou a palavra certa. Não é o quê, Rafael? Não é pobre. Silêncio. As empregadas na cozinha pararam de respirar. Dona Glória segurou o avental. Lívia sorriu abertamente agora. Vitoriosa. Camila sentiu algo quebrar dentro dela, não o coração. Isso já estava quebrado há tempo. Algo mais profundo, a última esperança, a última ilusão. Você sempre soube que eu vinha de família humilde. Sim, e sempre foi um problema. Minha mãe tinha razão. Você nunca se encaixou, nunca foi uma de nós. E o bebê, seu filho? Meu filho fica comigo. Você não tem condições de criá-lo. Não tenho condições? Sem dinheiro, sem casa, sem família aqui. O que você vai fazer? Voltar para aquele apartamento minúsculo dos seus pais? Criar meu filho na pobreza? Lívia deu mais um passo. Parou na frente de Camila.
tão perto que dava para sentir o perfume caro. Olha, Camila, não precisa ser difícil. Você assina o divórcio, deixa a criança com o pai, recebe uma pensão pequena e segue sua vida. Simples. Simples. Rafael e eu vamos cuidar do bebê. Ele vai ter tudo. Escola particular, viagens, uma mãe de verdade. Uma mãe de verdade. As palavras cortaram. Camila levantou, o corpo gritando de dor, mas a raiva era maior. Ficou cara a cara com Lívia. Eu sou a mãe dele. Por enquanto. Rafael pegou o envelope, estendeu para Camila. 1 semana. Você tem 1 semana para assinar e sair da casa. Se não assinar, meus advogados vão tornar sua vida um inferno. Vão provar que você é mãe inadequada, instável, sem condições, e você vai perder tudo, inclusive seu filho. Camila pegou o envelope, mãos tremendo, olhou para Rafael, para o homem que ela amou, que ainda amava, apesar de tudo. Como você consegue? Conseguir o quê? Ser tão cruel? Ele deu de ombros, como se crueldade fosse coisa pequena, insignificante. Não é crueldade, é praticidade. Nosso casamento foi um erro. Estou corrigindo. Virou as costas. Lívia o seguiu. Riram de algo que ela disse, um comentário baixo, íntimo. Rafael passou a mão na cintura dela. Um gesto que Camila reconheceu, um gesto que costumava ser dela. Eles subiram as escadas. Juntos, como um casal. Entraram no quarto principal. O quarto que era de Camila, foi de Camila, não era mais. A porta fechou. Camila ficou ali, parada no meio da sala, envelope nas mãos, corpo tremendo, não de frio, de choque, de dor, de algo que não tinha nome. Dona Glória se aproximou, segurou os ombros dela. Minha filha, ele me expulsou da minha casa. Eu sei. Com nosso filho de 4 dias. Eu sei. Como? Como alguém faz isso? Dona Glória não tinha resposta. Apenas abraçou Camila. Deixou que ela desabasse ali, que finalmente chorasse, que liberasse tudo que estava preso há meses, anos, desde o dia que conheceu Rafael. As outras empregadas olhavam de longe. Algumas choravam junto, outras balançavam a cabeça. Todas sabiam. Sempre souberam que aquilo ia acabar mal, que homens como Rafael não mudavam, que garotas como Camila sempre pagavam o preço. Camila sentiu uma pontada aguda, olhou para baixo, sangue. Os pontos tinham aberto, mancha vermelha crescendo na calça. Dona Glória, Jesus, senta menina, senta agora. 2 empregadas correram, trouxeram toalhas, água. Dona Glória ligou para o médico, mas Camila mal sentia a dor física, porque havia outra dor, muito maior, muito mais profunda. A dor de entender, de finalmente ver a verdade. Rafael nunca a amou, nunca pretendeu amá-la. Ela foi um passatempo, uma distração, uma barriga de aluguel para dar a ele o que ele realmente queria, um herdeiro. Todas as promessas eram mentira. Todos os "eu te amo" eram falsos. Todo o casamento foi uma farsa, e ela, idiota, acreditou. Abriu mão de tudo, da carreira, da família, da dignidade, por um homem que a via como descartável. Pior, ele ia tirar o filho dela, o único pedaço bom que sobrou dessa tragédia. Rafael ia usar o dinheiro, os advogados, o poder, para provar que ela não servia, que não merecia, que deveria perder até isso. Camila olhou para o teto, ouviu risadas vindas do andar de cima. Rafael e Lívia, no quarto dela, na cama dela, construindo a vida que deveria ser dela. Pensou no filho dormindo no berço, inocente, sem saber que o pai era um monstro, que a família era uma mentira, que o futuro seria uma batalha. Pensou na mãe, que alertou, que disse: "Esse homem não é para você, ele vai te machucar." Camila não ouviu, e agora estava ali, sangrando, destruída, sem saída. Pensou em tudo que poderia ter sido, se não tivesse largado a faculdade, se não tivesse entregado o controle da vida.
Se não tivesse acreditado em promessas vazias, se tivesse escutado aquela voz interna que sempre soube, sempre sentiu, que aquilo ia acabar mal. As empregadas arrumaram uma cama improvisada no sofá da sala. Camila não conseguia subir as escadas de novo. Não conseguia ver aquele quarto, aquela porta fechada, aquela traição escancarada. Dona Glória trouxe o bebê, colocou nos braços dela. Ele precisa de você. Camila olhou para o filho, olhos fechados, boca pequena, mãozinhas cerradas em punho. Perfeito, inocente, dela. E algo mudou. A dor continuava, a humilhação continuava, o sangue continuava, mas algo dentro dela endureceu, como metal sendo forjado, como diamante sendo formado sob pressão. Rafael podia ter os advogados, o dinheiro, a casa, a amante, podia ter tudo, menos seu filho. Ela não sabia como, não sabia quando, mas ia lutar, ia encontrar uma forma. Porque não era mais sobre o casamento, não era mais sobre amor, era sobre aquele bebê, sobre protegê-lo, sobre não deixar que Rafael o transformasse em alguém como ele. Camila apertou o filho contra o peito, sentiu o coração pequeno batendo, sentiu a respiração suave, sentiu a vida ali, dependendo dela, precisando dela, e jurou, baixinho, apenas para ela e para Deus, que não desistiria, que não se entregaria, que encontraria uma saída, mesmo que parecesse impossível. Porque mães não desistem, nunca. Me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Leio todos e respondo com carinho quem participa. E se está emocionado, deixa aquele like. Camila passou a noite em claro. O bebê acordou 3 vezes. Ela amamentou, trocou fraldas, embalou até dormir. Cada movimento doía. Os pontos puxavam, mas não importava, porque pelo menos ali, naquele sofá improvisado, tinha um propósito. De manhã, Dona Glória trouxe café, torradas, suco de laranja. Sentou ao lado de Camila. Você precisa comer, menina. Não tenho fome. Você está amamentando. Precisa comer. Camila mordeu a torrada, sem gosto. Engoliu com dificuldade. O envelope de divórcio estava na mesinha, fechado, intocado. 1 semana. Ela tinha 1 semana. Rafael desceu as escadas. Lívia ao lado. Vestidos como se fossem para um evento importante. Ele nem olhou para Camila, apenas pegou as chaves do carro. Vou estar fora o dia todo. Reuniões. Saiu. Lívia o seguiu. A porta bateu. O som do carro indo embora. Silêncio. Dona Glória esperou alguns segundos. Depois se levantou, foi até a janela, olhou para a rua, conferiu se o carro realmente tinha ido. Voltou, sentou perto de Camila, olhou nos olhos dela. Eu preciso te contar uma coisa. Sobre o quê? Sobre Rafael. Sobre o que ele está planejando. Camila sentiu o estômago apertar. O que você sabe? Eu trabalho aqui há 15 anos, vi ele crescer, vi ele virar o que é hoje. E eu sei de coisas, menina, coisas que ele não quer que ninguém saiba. Que tipo de coisas? Dona Glória olhou em volta. Certificou-se de que ninguém estava ouvindo. Baixou a voz. Rafael está com problemas financeiros, grandes problemas. A empresa está quebrada. Ele fez investimentos ruins, perdeu milhões. A família não sabe, Beatriz não sabe, ninguém sabe. Como você sabe? Porque eu limpo o escritório dele, porque eu vejo os papéis, porque eu ouço as ligações tarde da noite. Ele está desesperado, Camila. Está tentando esconder, fingir que está tudo bem, mas não está. Camila processou a informação. Tentou entender o que isso significava. E o que isso tem a ver comigo? Tudo. Porque quando vocês se casaram, Rafael colocou metade dos bens no seu nome. Foi ideia do advogado, para proteção fiscal. Você lembra de assinar papéis logo depois do casamento? Camila lembrou. Pilhas de documentos. Rafael dizendo, é só burocracia. Assina aí. Ela assinou sem ler. Confiava nele. Que idiota. Lembro. Então, metade da empresa está no seu nome. Metade das propriedades. Metade de tudo.
E agora, com a falência chegando, Rafael quer o divórcio rápido, antes que você descubra, antes que você possa reivindicar o que é seu. O coração de Camila disparou. Será que era verdade? Será que Dona Glória estava falando sério? Por que você está me contando isso? Porque eu vi o que ele fez ontem. A forma como te tratou, com desrespeito, com crueldade. Você acabou de ter o filho dele e ele te expulsou da casa. Trouxe outra mulher. Isso não é certo, não é humano. Lágrimas nos olhos da governanta, sinceras, verdadeiras. Você merece saber a verdade, merece ter uma chance de lutar, de proteger seu filho. Camila segurou a mão de Dona Glória. Apertou forte. Você tem provas? Documentos? Tenho cópias, guardei tudo, escondido na minha casa, papéis da empresa, contratos, e-mails que ele imprimiu e jogou fora. Eu guardei tudo. Por quê? Por que você fez isso? Porque eu sabia. Sempre soube que um dia isso ia acontecer, que ele ia fazer algo terrível. Eu queria estar preparada para ajudar, para fazer a coisa certa. Camila não conseguia falar. Emoção demais, esperança demais, medo demais. O que eu faço agora? Você procura um advogado, um bom, alguém que não tenha medo de enfrentar a família dele, alguém que lute por você. Eu não tenho dinheiro para advogado. Dona Glória sorriu. Tirou um cartão do bolso. Estendeu para Camila. Esse aqui é meu sobrinho, Davi. Ele é advogado especializado em direito de família. Bom, honesto. E ele te deve um favor. Como assim? Porque anos atrás, quando ele estava na faculdade, você deu aula de reforço para ele. Lembra? Você ainda estava namorando Rafael. Davi estava com dificuldade em direito civil. Você o ajudou, de graça, por bondade. Ele nunca esqueceu. Camila lembrou vagamente. Um garoto tímido, estudioso, filho de uma empregada. Ela realmente ajudou. Nem pensou duas vezes. Foi só gentileza. Ele vai te ajudar. E não vai cobrar nada até você conseguir o que é seu. Camila pegou o cartão, leu o nome. Davi Costa, advogado, especialista em direito de família e sucessões. Eu ligo para ele? Liga agora, antes que Rafael volte, antes que ele desconfie de alguma coisa. Camila pegou o celular, mãos tremendo. Discou o número. Tocou. Uma vez, duas, três. Alô? Davi? Sim, quem fala? É Camila? Não sei se você lembra de mim, mas... Camila? A Camila que me ajudou há anos atrás? Claro que lembro. A voz dele era quente, genuína, surpresa boa. Eu preciso de ajuda legal, urgente. Me conta o que está acontecendo. Camila contou. Tudo. O casamento, a gravidez, a traição, a humilhação, o divórcio, o medo de perder o filho. As palavras saíram atropeladas, desesperadas. Davi ouviu em silêncio. Quando ela terminou, ele suspirou. Camila, isso é grave, muito grave, mas eu vou te ajudar, prometo. Posso ir aí hoje à tarde para conversar direito, ver os documentos? Pode, por favor. Às 3 horas. Não assina nada até eu chegar. Entendido? Entendido. Desligou. Olhou para Dona Glória. Pela primeira vez em dias, sentiu algo parecido com esperança. Ele vem às 3. Ótimo. Vou buscar os documentos na minha casa. Volto antes dele chegar. Dona Glória saiu. Camila ficou ali, sozinha com o bebê, mas já não se sentia tão sozinha. Pela primeira vez, tinha aliados, pessoas que se importavam, que queriam ajudar. Às 3 em ponto, a campainha tocou. Camila abriu. Davi estava ali, mais velho, mais sério, mas com o mesmo sorriso gentil que ela lembrava. Oi, Camila. Oi, Davi, entra. Ele entrou, olhou em volta. Casa enorme, luxuosa, mas vazia, fria, sem vida. Sentaram na sala. Dona Glória trouxe os documentos, uma pasta grossa, cheia de papéis, contratos, e-mails, extratos bancários. Davi começou a ler, folha por folha, expressão ficando cada vez mais séria. Isso aqui é ouro, tia Glória, puro ouro.
Eu sabia. Ele olhou para Camila. Rafael está em uma situação financeira péssima. A empresa está quase falida. Ele tem dívidas enormes e metade de tudo está no seu nome. Se vocês se divorciarem agora, ele vai tentar te convencer a abrir mão de tudo. Vai dizer que você não tem direito, que foi generosidade dele. Mas não é verdade. É legalmente seu. E o bebê? O bebê é seu filho, biologicamente, legalmente. Rafael não pode simplesmente tirar de você. Ele pode pedir guarda compartilhada, mas nunca vai conseguir guarda integral, a não ser que prove que você é uma mãe inadequada. E você não é. Ele disse que vai usar advogados, provar que eu não tenho condições. Deixa ele tentar. Você acabou de ter um bebê, está se recuperando. Isso não te torna inadequada, isso te torna humana. Qualquer juiz vai ver isso. Esperança crescendo, forte, real. Então eu tenho chance? Você tem mais que chance. Você tem direitos e eu vou garantir que eles sejam respeitados. Davi abriu a pasta dele, tirou papéis, formulários, começou a explicar. Primeiro, não assina o divórcio que ele preparou. Aquele papel é uma cilada. Ele te deixa sem nada. Segundo, vamos entrar com uma ação de separação de bens, garantir que você receba o que é seu. Terceiro, vamos pedir guarda compartilhada do bebê, com pensão alimentícia justa. Vai dar certo? Vai, porque a lei está do seu lado e porque eu não vou desistir até você ter justiça. Nos dias seguintes, Camila começou a mudar, devagar, mas começou. O corpo ainda doía, mas a mente ficava mais clara, mais forte, mais determinada. Davi voltou 3 vezes, sempre com papéis novos, explicações, estratégias. Camila assinou o que precisava assinar, autorizou o que precisava autorizar, confiou, porque não tinha escolha e porque pela primeira vez alguém estava genuinamente do lado dela. Dona Glória cuidava do bebê enquanto Camila lia documentos. Aprendia, entendia, descobria que não era tão desamparada quanto pensava, que tinha direitos, que podia lutar. Rafael mal aparecia em casa. Quando aparecia, Lívia estava junto. Eles ignoravam Camila, como se ela já tivesse ido embora, como se não existisse mais. Mas Camila não se importava, porque tinha um plano agora, um propósito, uma saída. No 5º dia, Davi ligou. Camila, consegui algo grande. O quê? Um dos sócios de Rafael está disposto a testemunhar contra ele, sobre as fraudes, sobre o dinheiro desviado, sobre tudo. Ele está com medo de ser preso junto, quer fazer acordo. Isso é bom? É ótimo. Significa que temos provas concretas, indiscutíveis. Rafael não vai ter como negar. E agora? Agora a gente agenda uma audiência, coloca tudo na mesa e vê a cara dele quando perceber que subestimou você. Camila sorriu. Primeira vez em semanas. Um sorriso pequeno, mas real. Quando? Semana que vem, terça-feira, 10 da manhã, Tribunal de Família. Você, eu, Rafael e os advogados dele. Tudo vai ser decidido ali. Eu vou estar pronta. Eu sei que vai. Desligou. Camila olhou para o bebê dormindo. Tocou o rostinho dele. Suave. Perfeito. A mamãe vai lutar por você. Prometo. Naquela noite, Rafael chegou bêbado. Lívia não estava junto. Ele subiu cambaleando. Bateu na parede. Xingou. Camila ouviu tudo do andar de baixo. No dia seguinte, ele acordou tarde. Desceu de cara fechada. Camila estava na cozinha, preparando uma mamadeira. Você ainda está aqui? Ainda. Já se passaram 6 dias. Você tem até amanhã. Não vou assinar seu divórcio. Ele parou. Olhou para ela, irritação misturada com surpresa. Como é? Eu disse que não vou assinar. Você não tem escolha. Tenho, e vou entrar com minha própria ação, de separação de bens, com meu advogado. Rafael riu, uma risada seca, sem humor. Seu advogado? Você não tem dinheiro nem para pagar aluguel, quanto mais advogado. Tenho um, pro bono, e ele é muito bom. A risada morreu.
Rafael estreitou os olhos. Quem? Você vai descobrir na audiência. Semana que vem, terça, 10 da manhã. Meu advogado já notificou o seu. Silêncio. Rafael processando, tentando entender. Camila via as engrenagens girando na cabeça dele, tentando descobrir o que ela sabia, o que tinha. Você está blefando. Não estou. E você sabe disso. Ela virou as costas, pegou a mamadeira, subiu para o quarto do bebê, deixou Rafael ali, sozinho, confuso, pela primeira vez com medo, porque Camila não era mais a garota assustada, não era mais a esposa submissa, era uma mãe, lutando pelo filho. E mães, quando lutam, não perdem fácil. Terça-feira, 10 da manhã, Tribunal de Família de São Paulo. Camila entrou segurando o bebê. Davi ao lado, Dona Glória atrás, como testemunha. O corredor estava lotado. Advogados conversando, famílias esperando, crianças chorando. Rafael já estava lá, sentado com 3 advogados, ternos caros, pastas de couro, expressões confiantes. Lívia ao lado dele, vestida como se fosse para uma festa. Beatriz estava ali também, olhando Camila com desprezo. Quando Camila passou, Beatriz sussurrou algo para Lívia. As duas riram, baixo, maldoso. Camila não reagiu, apenas seguiu em frente, porque hoje não era sobre elas, era sobre justiça. Entraram na sala. Juíza já estava sentada, mulher de meia idade, cabelos grisalhos, óculos na ponta do nariz, expressão séria, imparcial. Bom dia a todos. Vamos começar. Os advogados de Rafael se levantaram primeiro, apresentaram o caso. Falaram sobre divórcio consensual, separação amigável, guarda compartilhada com Rafael tendo a custódia principal, pensão mínima para Camila. Falaram por 20 minutos, palavras rebuscadas, termos jurídicos, tentando impressionar, tentando dominar a sala. Quando terminaram, a juíza olhou para Davi. Defesa? Davi se levantou, calmamente, sem pressa. Excelência, antes de mais nada, gostaria de esclarecer alguns pontos, porque o que foi apresentado aqui não é a verdade completa. Na verdade, está muito longe disso. Abriu a pasta, tirou documentos. Um por um, colocou na mesa. Primeiro, sobre o patrimônio. O requerente, Rafael Costa, alega que os bens são exclusivamente dele, mas isso não é verdade. Quando se casaram, metade de tudo foi registrado em nome da minha cliente. Aqui estão as escrituras, os contratos, as transferências, tudo legal, tudo válido. Os advogados de Rafael se entreolharam. Um deles tentou falar. A juíza levantou a mão. Deixe ele terminar. Davi continuou. Segundo, sobre a situação financeira. O requerente quer que a corte acredite que está em perfeita condição de prover para a criança. Mas a verdade é outra. A empresa dele está falida. Dívidas de milhões. Investigações por fraude fiscal. Aqui estão os extratos bancários. Os processos em andamento. As denúncias dos sócios. Colocou mais papéis na mesa. Pilhas deles. Rafael ficou pálido. Os advogados tentaram argumentar. A juíza os calou. Terceiro, sobre a capacidade da minha cliente como mãe. O requerente alega que ela não tem condições. Mas baseado em quê? Ela acabou de dar à luz. Está se recuperando. Isso é normal. Isso é humano. Ela está amamentando, cuidando do filho sozinha. Porque o pai, esse que se diz preocupado, não visitou o bebê uma única vez desde que nasceu. Dona Glória confirmou com a cabeça. Lágrimas nos olhos. E por último, sobre o caráter do requerente. Excelência, esse homem expulsou a esposa da casa no dia que ela voltou do hospital. Levou a amante para morar lá, na frente de todos, na frente dos empregados. Humilhou publicamente uma mulher que acabou de passar por uma cesárea. Isso demonstra que tipo de pessoa? Silêncio na sala. Apenas o som da caneta da juíza escrevendo, anotando, processando. Davi se virou para Rafael. O senhor realmente acha que merece a guarda dessa criança? Depois de abandonar mãe e filho? Depois de mentir sobre sua situação financeira?
Depois de usar o bebê como moeda de troca, Rafael ficou em pé, vermelho, raiva nos olhos. Você não pode falar assim comigo. Posso sim, porque estou falando a verdade. E a verdade dói, não é? A juíza bateu o martelo. Ordem, Sr. Costa, sente-se. Agora. Rafael sentou, mas estava tremendo, de raiva, de medo, porque ele sabia, estava perdendo. A juíza olhou os documentos, um por um. Demorou 15 minutos, 20, meia hora. Ninguém falou, apenas esperaram. Finalmente, ela tirou os óculos, olhou para Rafael, depois para Camila. Senhor Costa, o senhor mentiu para esta corte. Omitiu informações cruciais sobre sua situação financeira. Tentou manipular o processo. Isso é grave, muito grave. Os advogados de Rafael tentaram se defender. Ela os interrompeu. Não quero ouvir. Vi as provas. Está tudo aqui. Claro, indiscutível. Olhou para Camila. A expressão suavizou um pouco. Senhora Costa, a senhora passou por uma situação terrível. Nenhuma mulher deveria ser tratada assim, principalmente após dar à luz. Tenho filhos. Sei como é. E o que foi feito com a senhora é inaceitável. Camila sentiu as lágrimas chegando. Segurou. Não ia chorar ainda. Não na frente de Rafael. A juíza pegou os papéis, leu o veredito. Determina guarda compartilhada, com residência principal da criança com a mãe. O pai terá direito a visitas supervisionadas até que sua situação financeira e emocional seja estabilizada. Pensão alimentícia no valor de R$10.000 mensais. E quanto aos bens, determino divisão igualitária. 50% para cada parte, incluindo a empresa, as propriedades e os investimentos. Bateu o martelo. Som que ecoou pela sala inteira. Caso encerrado. Rafael explodiu. Isso é absurdo. Eu não aceito. Não importa se aceito ou não. É a decisão desta corte. E é final. Os advogados dele tentaram argumentar. A juíza se levantou. Saiu. Não havia mais o que discutir. Camila ficou sentada, atordoada. Será que realmente aconteceu? Será que ganhou? Davi tocou o ombro dela. Você conseguiu, Camila. Você venceu. Foi só então que ela desmoronou, chorou forte, liberando tudo, todo o medo, toda a tensão, toda a dor acumulada. Dona Glória abraçou ela, chorou junto. Minha menina, minha guerreira. Rafael passou por elas. Parou. Olhou Camila com ódio. Você vai se arrepender disso. Davi se colocou na frente. Ameaças não vão mudar nada, Sr. Costa. A justiça foi feita. Aceite. Rafael saiu, batendo a porta. Lívia correu atrás. Beatriz parou na frente de Camila. Você destruiu meu filho. Não, eu me protegi e protegi meu filho. Há diferença. Beatriz quis responder. Não conseguiu, porque no fundo sabia que o filho era culpado, que mereceu perder, que colheu o que plantou. Do lado de fora do tribunal, Camila respirou fundo. Ar fresco, liberdade. Pela primeira vez em meses, sentiu que podia respirar sem peso no peito. Olhou para o bebê, dormindo tranquilo, alheio a tudo. Beijou a testa dele. Acabou, meu amor. A mamãe te protegeu. E sempre vai proteger. Davi sorriu. Você foi muito corajosa lá dentro. Não tive escolha. Teve sim, podia ter desistido, podia ter assinado aquele divórcio injusto, mas não assinou. Lutou e venceu. Camila olhou para o céu. Nuvens brancas, sol forte. Um novo dia. Um novo começo. Pela primeira vez desde que conheceu Rafael, sentiu algo parecido com paz. Não era felicidade ainda. A ferida era funda demais, mas era alívio. Era dignidade recuperada. Era justiça. E pela primeira vez, Camila entendeu. Não precisava de um homem para ser completa. Não precisava da aprovação de Beatriz. Não precisava da mansão. Precisava apenas dela mesma. E do filho. Isso bastava. A notícia se espalhou rápido, nos círculos sociais, nos clubes, nas festas da elite paulistana. Rafael Costa tinha perdido.
para a esposa, para a garota pobre que todos desprezavam. As reações foram variadas. Algumas pessoas ficaram chocadas, outras satisfeitas, porque Rafael tinha muitos inimigos. Pessoas que ele pisoteou no caminho para o topo, e agora vê-lo cair era quase terapêutico. Lívia foi a primeira a abandoná-lo. No dia seguinte à audiência, sumiu. Bloqueou o número dele. Apagou as fotos das redes sociais, como se Rafael nunca tivesse existido, porque mulheres como Lívia só ficam quando há dinheiro, quando há poder, quando há futuro. E Rafael não tinha mais nada disso. Beatriz tentou manter as aparências. Continuou frequentando os mesmos lugares, as mesmas festas, mas as amigas sussurravam, riam pelas costas. A família perfeita tinha rachaduras e todos podiam ver. Ela tentou culpar Camila, espalhou mentiras, disse que a nora manipulou o filho, que armou tudo, que era interesseira desde o começo. Mas ninguém acreditou, porque todos tinham visto a forma como Beatriz tratava Camila, a forma como Rafael a humilhava. A verdade era óbvia. Os sócios da empresa entraram em pânico. Com as fraudes expostas, investigações começaram. Alguns pularam fora antes de serem indiciados. Outros ficaram tentando salvar o que podiam. Mas a empresa estava condenada. Falência em questão de meses. Rafael tentou reverter a decisão. Contratou advogados melhores, mais caros, entrou com recursos, apelações. Mas nada funcionou, porque a justiça estava do lado de Camila e os juízes não eram tolos. No primeiro fim de semana de visita, Rafael apareceu na casa onde Camila estava morando. Um apartamento simples, longe da mansão, mas aconchegante, seguro, dela. Ele tocou a campainha. Camila abriu, com Davi ao lado, porque as visitas eram supervisionadas, porque ela não confiava. Rafael olhou para o bebê, nos braços dela, e pela primeira vez pareceu realmente ver o filho. Não como herdeiro, não como objeto, mas como criança, pequena, indefesa, dependente. Posso segurá-lo? Camila hesitou, mas assentiu. Entregou o bebê, com cuidado, observando cada movimento de Rafael. Ele segurou, desajeitado, sem jeito, como se nunca tivesse segurado um bebê antes, e talvez nunca tivesse. Não de verdade. O bebê chorou. Rafael ficou nervoso. Tentou acalmar. Não conseguiu. Camila pegou de volta. Ele não te conhece ainda. Eu sei. Silêncio. Constrangedor. Doloroso. Camila, Não, não faz isso. Não pede desculpas agora. Não depois de tudo. Eu errei. Errou? Você me destruiu, Rafael. Me humilhou. Tentou tirar meu filho. Errar é esquecer o aniversário. O que você fez foi crueldade. Ele baixou a cabeça, sem resposta, porque não havia resposta possível. Você pode ver seu filho, porque ele merece ter um pai. Mas entre eu e você acabou. Para sempre. Rafael foi embora, ombros caídos, derrotado. Camila fechou a porta, respirou fundo. Davi tocou o ombro dela. Você está bem? Estou, porque pela primeira vez eu controlo minha vida. Não ele. Nas semanas seguintes, Camila começou a reconstruir. Vendeu sua parte da empresa, investiu o dinheiro com sabedoria, comprou um apartamento próprio, matriculou-se de volta na faculdade, direito. Faltava apenas 1 ano, ia terminar. Dona Glória foi morar com ela para ajudar com o bebê, para ser a avó que Beatriz nunca foi, para ser família de verdade. Davi virou amigo, visitava toda semana, levava presentes para o bebê. Jantavam juntos, conversavam, riam, sem compromisso, sem pressão, apenas companhia, apenas apoio. Um dia, Camila encontrou Rafael em um café. Por acaso, ele estava sozinho, magro, envelhecido, perdido. Ela podia ter virado a cara, podia ter ignorado, mas não fez isso, porque não era mais sobre ele, era sobre ela, sobre quem ela escolhia ser. Sentou na mesa dele, apenas por 1 minuto. Como você está? Rafael levantou o olhar, surpreso. Sobrevivendo. E você?
Vivendo. Há diferença. Ele sorriu. Triste, amargo. Eu estraguei tudo, não foi? Estragou. Mas você pode consertar com seu filho, se realmente quiser. Eu quero. Eu juro que quero. Então prove, não com palavras, com ações. Seja o pai que ele merece, não pelo que você ganha disso, mas porque é certo. Levantou, pegou a bolsa. Antes de sair, olhou para ele uma última vez. E Rafael, eu te perdoo, não por você, mas por mim. Porque guardar raiva só me machuca, e eu não mereço mais ser machucada. Foi embora, leve, livre, completa. Porque no final, Camila percebeu. A vitória não estava no dinheiro que ganhou. Não estava em ver Rafael perder. Estava em se encontrar, em recuperar a dignidade, em provar para si mesma que era forte, que era capaz, que merecia respeito. E quando segurava o filho, quando via o sorriso dele, quando ouvia o riso dele, sabia, valeu a pena. Cada lágrima, cada dor, cada batalha. Porque ela não era mais a garota perdida que aceitava migalhas de amor. Era uma mãe, uma sobrevivente, uma guerreira. E ninguém, nunca mais, ia tirar isso dela. Essa história não é apenas sobre um divórcio. Não é apenas sobre traição ou humilhação. É sobre algo muito mais profundo. É sobre dignidade, sobre respeito, sobre a força que mora dentro de cada pessoa, mesmo quando parece que não há mais nada. Camila começou como tantas mulheres começam, apaixonada, confiante, acreditando que amor conquista tudo. Ela abriu mão de sonhos, de carreira, de independência, porque achava que estar com Rafael era suficiente, que ser esposa e mãe bastava, e deveria bastar. Mas não quando o outro lado não valoriza, não quando é visto como descartável. A sociedade ensina as mulheres a se moldarem, a se tornarem menores para caber nos espaços que homens definem. Camila fez isso. Apagou a própria luz para que Rafael brilhasse. Silenciou a própria voz para não incomodá-lo. Engoliu humilhações para manter a paz. E no final, mesmo assim, não foi suficiente, porque nunca seria. Homens como Rafael não procuram parceiras, procuram acessórios, objetos que servem propósitos específicos. Camila serviu para dar um herdeiro. Depois disso, era lixo. Descartável, substituível, mas aqui está a verdade que Rafael nunca entendeu, que homens como ele nunca entendem. Subestimar uma mãe é o erro mais perigoso que alguém pode cometer, porque mães não lutam por elas mesmas, lutam pelos filhos. E quando uma mãe luta pelo filho, ela se torna imparável. Camila não queria vingança, queria justiça. E há diferença enorme entre as duas. Vingança é pessoal, egoísta, destrutiva. Justiça é equilibrada, necessária, restauradora. Camila poderia ter destruído Rafael completamente. Poderia ter exposto cada segredo, cada mentira. Poderia tê-lo humilhado da mesma forma que foi humilhada. Mas não fez isso, porque não era sobre rebaixá-lo ao nível dele. Era sobre se elevar, sobre recuperar o que era dela por direito, sobre garantir que o filho crescesse sabendo que a mãe lutou, que não desistiu, que teve coragem quando parecia impossível. A lição aqui não é sobre dinheiro, não é sobre ganhar processos, é sobre valor próprio, sobre entender que ninguém, absolutamente ninguém, tem o direito de te diminuir. Não importa quanto dinheiro tenham, não importa de que família venham, não importa quantos advogados possam pagar, respeito não se compra, dignidade não se negocia. E amor, amor verdadeiro, nunca exige que você se torne menos para que o outro seja mais. Camila aprendeu isso da forma mais dolorosa possível, mas aprendeu. E essa lição a transformou. De vítima em sobrevivente, de submissa em guerreira, de invisível em inesquecível. Para todas as mulheres que passam por situações parecidas, a mensagem é clara.
Você não está sozinha. Você não merece ser tratada como inferior. E você tem força, mesmo quando não consegue senti-la, mesmo quando parece que não há saída, mesmo quando todos dizem que você deveria desistir, porque dentro de cada pessoa existe uma faísca, pequena, às vezes quase apagada, mas ainda ali, esperando. E quando você sopra nessa faísca, quando alimenta com coragem, com verdade, com determinação, ela vira chama. E chamas não são apagadas facilmente. Rafael tinha tudo: dinheiro, poder, influência, família poderosa. Mas perdeu. Perdeu porque subestimou a força do amor de mãe, porque achou que Camila era fraca, porque confundiu gentileza com fraqueza, humildade com submissão. E essa é outra lição. Ser gentil não é ser fraco. Perdoar não é ser tolo. Escolher paz não é escolher derrota. São escolhas de força, de maturidade, de sabedoria. Camila perdoou Rafael, não porque ele merecia, mas porque ela merecia paz. Merecia seguir em frente sem o peso da raiva corroendo por dentro. O perdão libertou ela, não ele. No final, histórias como essa servem de espelho. Refletem verdades desconfortáveis sobre relacionamentos, sobre poder, sobre como a sociedade trata mulheres de classes diferentes, sobre como o dinheiro tenta comprar tudo, até dignidade humana. Mas também refletem esperança, porque Camila venceu, contra todas as probabilidades, contra um sistema desenhado para favorecê-lo, contra uma família inteira que a desprezava. Venceu porque tinha razão, porque tinha coragem e porque encontrou pessoas boas dispostas a ajudar, porque essa também é parte da história. Dona Glória, Davi, pessoas que poderiam ter virado a cara, que poderiam ter escolhido o lado mais fácil, mais seguro, mas não fizeram isso. Ficaram ao lado do certo, do justo, do humano, e no final, justiça prevaleceu. Não sempre acontece, infelizmente, mas quando acontece, restaura um pouco da fé. Lembra que ainda há bondade, que ainda há pessoas lutando pelo certo, que ainda há esperança. 2 anos se passaram desde aquele dia no tribunal. 2 anos de reconstrução, de cura, de renascimento. Camila terminou a faculdade, colou grau em direito. Dona Glória estava na plateia, chorando de orgulho. O bebê, agora uma criança de 2 anos, sentado no colo dela, batendo palmas sem entender exatamente o porquê, mas feliz porque a mãe estava feliz. Davi estava ali também, não como advogado, como amigo, como família, porque ao longo desses 2 anos, ele se tornou parte essencial da vida deles. Jantares aos domingos, passeios no parque, conversas até tarde, nada romântico. Ainda não. Camila não estava pronta. Talvez nunca estivesse. Mas havia carinho, respeito, admiração mútua. E quem sabe, no futuro, algo mais. Mas sem pressa, sem pressão. Camila abriu um pequeno escritório de advocacia, especializado em direito de família. Atendia principalmente mulheres em situações como a dela foi. Mulheres sendo manipuladas, abusadas emocionalmente, ameaçadas de perder os filhos. Cobrava barato, às vezes nada, porque entendia, sabia como era estar desesperada, sem dinheiro, sem opções. E queria ser para outras mulheres o que Davi foi para ela. Uma luz, uma esperança, uma saída. O escritório cresceu, devagar, mas cresceu, boca a boca. Mulheres indicando para outras mulheres. Em 1 ano, tinha 3 funcionários. Em 2, tinha 6. Casos chegavam de toda a cidade. Dona Glória continuou morando com ela, cuidando do neto como se fosse filho, levando para a escola, buscando, fazendo jantar, contando histórias antes de dormir, sendo a avó que toda criança merece. Rafael cumpria as visitas, religiosamente, todo sábado, das 2 às 6. Chegava pontualmente, levava brinquedos, tentava compensar o tempo perdido, tentava ser o pai que nunca foi,
Não era fácil para ele. A criança ainda estranhava, chorava quando tinha que ir. Preferia ficar com a mãe, com Dona Glória, com pessoas que conhecia, que confiava. Mas Rafael insistia. E aos poucos a relação melhorava. A criança começava a sorrir quando o via, começava a guardar desenhos para mostrar, começava a perguntar: quando o papai vem? Camila incentivava, porque não queria que o filho crescesse sem pai, não queria que carregasse mágoas, queria que tivesse a chance de conhecer Rafael e decidir, quando mais velho, que tipo de relacionamento queria ter. Rafael mudou muito, perdeu a arrogância, a prepotência. Trabalha em uma empresa menor agora, ganha menos, vive em apartamentos simples, sem mordomias, sem luxo. Beatriz raramente fala com ele, decepcionada que o filho não seja mais o império que sonhou, que não case com mulher da alta sociedade, que não dê a ela os netos perfeitos para exibir nos clubes. Mas Rafael parece mais leve, mais humano, menos máscara e mais verdade. Em uma das visitas, pediu desculpas para Camila. De verdade, sem esperar perdão. Apenas reconhecendo o mal que fez. Camila aceitou, não esqueceu, nunca esqueceria. Mas aceitou, porque guardar rancor machuca quem guarda, e ela não queria mais ser machucada. Davi abriu sociedade em um escritório maior. Convidou Camila para ser sócia. Ela aceitou. Juntos, criaram uma prática focada em defender os vulneráveis, os esquecidos, os pisoteados. Ganhavam menos do que poderiam, mas dormiam em paz, porque sabiam que estavam fazendo diferença, mudando vidas, dando voz a quem não tinha. Em um domingo qualquer, Camila estava no parque, vendo o filho brincar, correr, rir, Dona Glória ao lado tricotando, Davi jogando bola com o menino. O sol estava se pondo, céu laranja e rosa, brisa suave, sons de crianças brincando ao fundo, momento perfeito, simples, comum, mas tão precioso. Camila fechou os olhos, respirou fundo, sentiu gratidão por estar viva, por ter lutado, por ter vencido, não contra Rafael, mas contra o medo, contra a dúvida, contra a voz que dizia que ela não conseguiria. Olhou para o filho, sorrindo, seguro, amado, e pensou: valeu a pena. Cada lágrima, cada dor, cada noite sem dormir, tudo valeu a pena para chegar aqui. Porque no final não era sobre a mansão que perdeu, era sobre a casa que construiu, não com tijolos, mas com amor, com respeito, com verdade. E essa casa, essa família imperfeita mas real, era tudo que sempre quis. Só teve que perder tudo para perceber que já tinha o suficiente. O filho correu até ela, pulou no colo, abraço apertado, cheiro de criança, de inocência, de futuro. Te amo, mamãe. 3 palavras, simples, mas que curaram todas as feridas, que apagaram todas as dores, que provaram que escolher lutar foi a decisão certa. Eu também te amo, meu filho. Sempre vou amar. E naquele momento, sentada no banco do parque, segurando o filho, cercada de pessoas que realmente se importavam, Camila entendeu. Ela não precisava da aprovação de ninguém. Não precisava da riqueza de Rafael. Não precisava da aceitação de Beatriz. Porque tinha algo muito mais valioso. Tinha a si mesma, recuperada, restaurada, completa. E dessa vez, ninguém ia tirar isso dela. Se você chegou até aqui, é porque a história de Camila tocou algo dentro de você. Talvez você conheça alguém que passou por situação parecida. Talvez você mesmo esteja passando. Ou talvez simplesmente acredite que ninguém merece ser tratado como descartável, como objeto, como algo que pode ser jogado fora quando não serve mais. A história de Camila não é única, infelizmente. Todo dia, milhares de mulheres são colocadas em posições parecidas, humilhadas, manipuladas, ameaçadas de perder os filhos, feitas de acreditar que não têm valor, que não têm escolha, que devem aceitar as migalhas que recebem e ficar quietas. Mas a verdade é outra. Você tem valor, você tem direitos, você tem força, mesmo quando não consegue senti-la.
E você merece respeito, sempre, independente de quanto dinheiro tem, de qual família veio, de como se veste, de onde mora. Se essa história te emocionou, se ela te fez sentir raiva, indignação, esperança ou alívio, deixe seu comentário. Escreva "Mãe é fortaleza". Se você acredita que nenhuma mãe deveria passar pelo que Camila passou, escreva "Nunca desista", se essa história te inspirou a continuar lutando, mesmo quando tudo parece perdido. E se você conhece alguém que precisa ouvir essa história, compartilhe. Porque às vezes uma história pode ser a luz que alguém procurava. Pode ser a confirmação de que não está sozinha. Pode ser a força necessária para dar o primeiro passo, para procurar ajuda, para lutar pelos próprios direitos. Inscreva-se no canal para mais histórias como essa. Histórias de superação, de justiça, de pessoas comuns fazendo coisas extraordinárias. Porque o mundo precisa dessas histórias. Precisa lembrar que o bem pode vencer, que a verdade importa, que dignidade não se negocia. Ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo novo. Toda semana trazemos histórias reais que vão te fazer pensar, que vão te fazer sentir, que vão te lembrar da força que existe dentro de cada pessoa. E lembre-se, não importa quão difícil a situação pareça agora, não importa quantas pessoas digam que você deveria desistir, não importa quantas portas se fechem, você é mais forte do que imagina, mais capaz do que acredita, mais valiosa do que qualquer um te fez pensar. Camila provou isso. E você também pode. Obrigado por assistir até o fim. Sua presença aqui significa que você se importa, que você acredita em justiça. Isso, por si só, já faz toda a diferença. Até o próximo vídeo. E nunca, nunca desista de você mesma.